Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Binho e agora nós vamos estudar um assunto muito especial que é o modernismo no Brasil. Esse tempo teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna e é dividido em 3 tempos. E o primeiro tempo, ou a primeira fase, se desenvolveu entre 1822 e 1930 e é chamada de fase heróica, ou vanguardista, ou nacionalista, porque é a fase que vai incorporar os princípios que surgiram lá na Europa com as vanguardas europeias. E o autor que nós vamos ver agora é Mário de Andrade, um paulistano da gema, nasceu em São Paulo em 1893 e faleceu em 1945. Ele é o grande líder da Semana de Arte Moderna, se formou em música clássica, foi professor de piano clássico durante algum tempo. No entanto, ocupou também cargos públicos em que ele promoveu muito a cultura e a arte brasileira. Viajou pelos 4 cantos do Brasil, sempre procurando valorizar, resgatar a arte local para que todos pudessem ter acesso aos diversos setores artísticos, da nossa riquíssima sociedade brasileira. E qual é o estilo de Mário de Andrade? Primeira característica que se destaca é o uso de versos livres e brancos, ou seja, aquele tradicionalismo da metrificação ou da rima agora não tem mais espaço, beleza? Ele gosta de inovar a sua linguagem, aproveitando-se dos inúmeros falares brasileiros, sendo por isso um grande criador de neologismos, invenção de novos vocábulos, para que a obra seja mais ousada, surpreendente e assim vai. Terceira característica do seu estilo vai ser o uso de coloquialismos, ou seja, expressões ouvidas nas ruas, nas praças, no interior, da gente simples, e ele coloca isso na sua literatura para dar mais valor, para destacar-se ainda mais, ok? E por fim, ele vai ser um escritor que quebra aquele paradigma de seriedade, de austeridade, que tradicionalmente estava embutido na figura do artista ou na figura do poeta. Então ele vai trabalhar muito com o humor e também com a ironia, ok? E escreveu muitas obras, tá? Aqui nós destacamos as principais de Mário de Andrade. O que abre definitivamente a carreira modernista de Mário de Andrade é Pauliceia Desvairada. Obra em que ele vai incorporar esse estilo aqui e vai ousar bastante, chocando aquele público mais tradicional, aquele público mais conservador, ok? Clã do Jabuti é uma obra poética em que ele vai resgatar certas culturas brasileiras, o folclore, lendas, fazendo assim um retrato da vida mais simples e cultural aqui do interior do país, ok? Lira Paulistana é o último livro que ele publicou, tá? E é um livro em que ele, ao mesmo tempo, expressa um forte lirismo pela cidade de São Paulo, como veremos logo mais. Ele também vai ter uma postura de engajamento político muito forte. E veja, o ano de 1945 era o ano da Segunda Guerra Mundial. Então há matéria suficiente para ele assumir uma atitude mais política, ok? Aí ele escreveu contos novos, como o próprio nome sugere, contos, prosa. E a marca desse livro é o psicologismo. Freud foi uma das leituras mais presentes de Mário de Andrade. E ele vai criar narrativas em que alguns temas
freudianos são retratados como a castração, a repressão, os recalques, entre outras coisas, ok? Amar, verbo intransitivo, é um romance em que o Mário vai ironizar muito a elite paulistana, a alta classe, né? Porque a linha dessa obra vai mostrar uma família muito preocupada com a educação amorosa do filho, contrata uma professora de alemão. Mas, na verdade, essa professora não vai dar aula de alemão. Isso é só para manter as aparências. No fundo, ela vai iniciar o jovem Carlinhos numa prática amorosa. Porque para o pai desse jovem burguês, amar basta ser um verbo intransitivo. Ou seja, a preocupação com o complemento, no sentido de ensinar o filho a ter um relacionamento para constituir uma família no futuro, não é isso que leva-se em conta. É amar em si só. Ou seja, saber desenvolver as aventuras amorosas. Show? Macunaíma é a grande obra do Mário de Andrade, publicada em 1928, foi definida como uma rapsódia. E o que vem a ser uma rapsódia? É um conjunto de narrativas, é uma mistura. E essa mistura está presente no livro quando ele coloca prosa, carta, poesia, cantigas populares, provérbios, ou seja, vários tipos de elementos culturais do Brasil. E a segunda característica dessa obra é que ele vai apresentar um personagem que é um herói sem nenhum caráter. Ou seja, ele vai nos mostrar um personagem que não corresponde ao tipo de padrão de vida burguês, ok? Ele é um índio que nasceu lá no fundo da Mata Virgem, ele era filho de uma índia Tapanhumas, mas ele era negro retinto como a noite. E esse Macunaíma, desde criança, fazia coisas de sarapantar, ou seja, surpreendia bastante aqueles que eram os membros ali da sua tribo. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer era brincar. Mas brincar não tem um sentido inocente, como a palavra sugere, é mais no sentido da malícia mesmo. No entanto, essa obra vai descrever a trajetória desse herói que vai sair lá da Amazônia e virar para São Paulo. E aqui ele vai interpretar a vida paulistana, vai interpretar a vida do homem branco. Ou seja, o Mário de Andrade subverte aquela tradição literária surgida lá em Caminha, em que o europeu, o homem branco, é quem interpreta a vida do índio. Agora é o contrário, é o índio que vai interpretar a vida do homem branco. E uma das coisas mais curiosas que o Macunaíma vai nos mostrar é o aspecto das máquinas em São Paulo. Então ele observa e vê que tem a máquina automóvel, a máquina telefone, a máquina relógio, e as pessoas agem também como máquinas, né? Veja a ironia, né? A sátira que ele vai nos apresentar. Além disso, a gente pode destacar os inúmeros falares e expressões, quer sejam regionais, coloquiais, urbanas, que o Mário de Andrade vai apresentar aqui nesta obra, ok? E por fim, esta obra retrata o ser psicológico. Retrata o ser psicológico brasileiro, né?
Ou seja, como é o caráter do brasileiro? É um caráter plural, diversificado, fruto de toda a miscigenação que nós tivemos ao longo da nossa história, ok? Então Macunaíma adquire esse caráter bastante simbólico de tentar mostrar o Brasil, o que define o brasileiro. E, como a gente pode perceber, não é uma característica, não é uma tendência, mas sim uma pluralidade de características, ok? Vejam os poemas que eu vou dizer na sequência para complementar a grande figura que foi Mário de Andrade, ok? Ode ao Burguês, do livro Pauliceia Desvairada, de 1922. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem feijão com toicinho e dono das tradições. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, 1,5 conto, mas nós morremos de fome. Ódio e mais ódio, morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, padaria suíça, morte ao Adriano, fora as aristocracias cautelosas, aos condes joões, aos duques zurros que pulam dentro dos muros. Fora, fu! Fora o bom burguês. Inspiração, São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Mário de Andrade. Do livro Lira Paulistana, de 1945. Abre-te a boca e proclama, em plena Praça da Sé, o horror que o nazismo infame é. Abre-te boca e certeira, sem piedade por ninguém, conta os crimes que o estrangeiro tem. Mas exalta as nossas rosas, esta primavera louca, os tico-ticos mimosos. Cala-te, boca. Tem que acreditar. Você não pode parar. Obrigado. Esperar o tempo em vir te abraçar. Obrigado. Acreditar que sonhar sempre é preciso. Obrigado. É o que mantém os irmãos vivos. Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. Desse jeito, muito amor. A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega.